são os transtornos psiquiátricos agudos? Falando um pouco sobre as doenças episódicas, como a depressão, ou como o transtorno de ansiedade generalizada, ou o transtorno de pânico, o tratamento ele é baseado em 3 principais pilares. O tratamento farmacológico, o tratamento psicoterápico e as mudanças de estilo de vida, como por exemplo, exercício físico. Falando mais sobre o tratamento farmacológico, qual a importância então de usar a medicação pelo tempo adequado? Na introdução, a medicação pode gerar alguns efeitos colaterais que são um pouco indesejados. Geralmente esses efeitos são passageiros. É muito importante que você converse com o seu médico sobre a presença desses sintomas e a vontade ou não de parar a medicação. Ele vai poder te orientar se esses sintomas são sim de risco ou são sim passageiros e que você pode ou não continuar com a medicação. Também é muito importante falar que geralmente de 2 semanas a 1 mês ou a 2 meses depois do uso da medicação já existe uma boa melhora. Melhora dos sintomas depressivos, melhora dos sintomas ansiosos ou melhora dos sintomas de pânico. E, tendo isso em vista, muitas vezes o paciente pensa, será que eu posso parar a medicação? Na verdade, não. Os últimos estudos mostraram que, fazendo o uso pelo tempo adequado, fazendo o tratamento de manutenção de maneira adequada, a gente tem uma diminuição das chances de recaída ou recidiva da doença. Ou seja, você tem menos chances de ter a doença de novo lá na frente se usar a medicação da maneira correta pelo tempo adequado. O que acontece é que a medicação vai causar uma alteração nos seus neurotransmissores. A exemplo, vai aumentar o nível de serotonina cerebral, no caso, por exemplo, de um antidepressivo sendo usado para depressão ou ansiedade. Isso faz com que, a longo prazo, os seus neuroreceptores e os seus neurotransmissores se readaptem a essa nova realidade, melhorando então futuramente o ambiente neural para tolerância de estresse, para tolerância de frustrações, enfim. E isso pode fazer com que você diminua a chance de desenvolver então a doença futuramente, novamente. O que são os transtornos psiquiátricos crônicos? Falando um pouco sobre as doenças crônicas em psiquiatria, como o transtorno afetivo bipolar ou a esquizofrenia, eles não têm cura. E o tratamento é para o resto da vida. Não é muito diferente, por exemplo, de um diabético ou de um hipertenso, que precisam usar medicação também para o resto da vida. Se um diabético para suas medicações, a chance dele ter uma hiperglicemia e a partir daí desenvolver um AVC ou um infarto são muito grandes. Para um paciente com transtorno bipolar, se ele para as medicações, a chance dele entrar numa fase maníaca ou numa fase depressiva da doença são muito altas, são muito mais altas. Para um esquizofrênico, se ele para os antipsicóticos, a chance dele desenvolver um surto psicótico a partir de então é muito mais alta. Quanto mais fases da doença, quanto mais surtos psicóticos, maior o comprometimento cognitivo, maior a dificuldade que o paciente vai ter de controlar essas crises e essas fases depois. Sempre que houver alguma dúvida em relação ao tratamento, sempre que houver alguma dúvida em relação a efeitos colaterais, a continuidade da medicação, reporte-se ao seu médico. O seu psiquiatra, ele é alguém para atravessar essa fase difícil na qual você está. Alguém para estar junto com você nesse período todo. Sempre que houver necessidade, fale com ele.